Quanto é que eu pago de imposto na venda de e-book, hein? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar os diferentes cenários de tributação que é possível fazer para e-book. Olá, eu sou Sandrival Matos, sou contador especializado em infoprodutores e afiliados. E essa é uma dúvida bem recorrente, né? Ah, Sandrival, eu ouvi falar que tem aí como ter imunidade tributária no caso do e-book. É verdade isso? Pois é, essa é uma novela que vem se arrastando, mas que já tem uma certa pacificação. Eu não vou entrar em detalhes aqui da história toda, porque já tem vídeo aqui que eu já falei disso, então para não se tornar cansativo, eu só vou dar um breve panorama aqui. Lá pelos idos de 2018, 2019, teve uma manifestação do STF, né, num processo, equiparando o e-book ao livro. Porque o próprio Dias Toffoli, que era o relator naquele momento, ele explicou o seguinte: não importa muito como você embala o conteúdo, né? Se é digital ou se é físico, mas livro é, né? E aí, equiparando-se a livro, então, acabou que virou uma prática no mercado de reconhecer o e-book como um livro e aí tributa como um livro fosse, né? E aí o livro ele é imune, tem imunidade tributária em relação ao ICMS, né? Então você não tem ICMS na venda do livro. Só que aí tem alguns detalhes importantes, tá? Presta atenção e anota esses detalhes. Primeiro de tudo, esse livro ele precisa estar registrado. Isso é muito importante, que ele tem um ISBN, né? Então você precisa ter isso e precisa... É muito importante que você recorra a profissionais para fazer isso para você. Eu vou dizer, no final de tudo que eu vou falar aqui, eu vou dizer por que o profissional é importante. Não sai daí, tá? E fique tranquilo que não é para vender meu peixe, não. É só porque é importante mesmo, tá? Segundo, a sua landing page, ela tem que deixar claro que existe a entrega de livro. Isso é muito importante, que o seu produto deixe claro, o seu processo de venda deixe claro que existirá um livro dentro desse processo. E muitas vezes as pessoas colocam isso como bônus. Muita atenção com relação a isso. Isso pode ser um tiro no pé se você for fiscalizado. Como a gente não sabe quando e quem será fiscalizado, é muito importante ter cuidado em relação a isso. Outro ponto importante, a imunidade tributária é muito discutida no Brasil em diversos produtos, diversos aspectos, que não é aplicável, por exemplo, para empresas do Simples Nacional. Existem empresas do Simples Nacional que fazem valer judicialmente essa imunidade também para empresas do Simples. Assim como isenções, alguns tipos de descontos tributários, né? Desconto no imposto, já é possível se valer disso mesmo no Simples Nacional, mas a imunidade tributária de livros ainda é objeto, isso não é pacificado. Isso é objeto de muito questionamento. Só que na prática não se deixa de cobrar ICMS de uma empresa do Simples Nacional, mesmo que seja um produto que tenha imunidade tributária. Especificamente estou falando aqui do e-book, tá? Não vou falar de outros produtos. Então cuidado com isso também, porque aí você tem uma empresa do Simples Nacional, você acha que é só tirar ali a parte do Simples, e o ditado já fala, né, que o papel aceita tudo e o portal do Simples também vai aceitar tudo. Só que se vai ficar correto depois, já são outros 500. O que você precisa ter em mente? O ideal nesses casos, em geral, vai ser uma empresa optante pelo lucro presumido ou lucro real e fazer a tributação, então, em outro formato. Por que isso pode ser vantajoso? Porque, veja só, no Simples Nacional, uma alíquota de comércio, vamos pensar que você só venda e-book, tá? Eu estou falando só para quem está vendendo e-book. Se você vende só o e-book, né, então você tem, de fato, um produto, né, e não um serviço. E aí, se é um produto, no Simples Nacional, a alíquota, o percentual de imposto começa em 4%. A grande porcaria é que no Simples Nacional essa alíquota é variável. Então, se você fatura até 15 mil mês na média, essa alíquota vai continuar sendo 4%. Passou de 15 mil, na média, tá? Não é no mês que você passou 15 mil, mas a média passando de 15 mil mês, você já começa a ter uma alíquota que ela é variável e ela vai subindo um pouquinho por mês de acordo com o seu acumulado dos últimos 12 meses. Se o seu acumulado está subindo, né, e todo mundo quer que isso aconteça, porque significa que o seu faturamento está subindo, você vai começar a ter uma alíquota cada vez mais crescente. E aí é onde muita gente odeia o Simples Nacional e com razão. Por quê? Acaba que você não vai ter uma tributação muito previsível, né? Você prevê do mês ali, no máximo, aí pode ser que se você tiver um boom, tiver um lançamento em alguma época do mês ali que já trouxe um faturamento maior, putz, já vai te penalizar pelos próximos 12 meses isso daí, tá? Então, cuidado. E aí o lucro presumido tem uma alíquota mais perene. Por quê? No caso de e-book, por exemplo, o percentual de imposto é 5,93%.
né? Porque você não tem ICMS, você só tem os impostos federais. A presunção de lucro, no lucro presumido, para produto é de 8%, então o governo presume que seu lucro com aquele e-book foi 8%. Se você está fazendo 20, 30, 40, 50, 80% de lucro, sorte sua, você se deu bem, né? É a regra do jogo, você tem que entender essas regras do jogo, entender como funciona o fisco para não ter problema. Então pode ser muito vantajoso optar pelo lucro presumido, fazer toda essa documentação, como eu falei, o registro, né, do produto, o registro da marca, se você está vendendo um PLR, o registro desse PLR, cuidado, cara. Tenha precaução com relação a isso, porque o barato pode ser caro, tá? Por que eu falei para você que é bom você ter um profissional cuidando disso? Primeiro, porque enquanto você está cuidando de toda essa balela toda, né, você poder estar vendendo, né? Então, isso é o principal ponto. Segundo, uma coisinha errada aí, um rastrinho que você deixa errado, numa fiscalização pode e será usado contra você. E a Constituição Federal já diz que ninguém é obrigado a criar prova contra si, mas se criar, o governo agradece. Então, cuidado, porque você pode dar um passinho falso na economia. Ah, vou economizar aqui. Cara, um profissional vai te poupar tempo e te poupar dinheiro. Então, não economiza com isso na hora de começar o seu infoproduto, seu e-book, e faz direitinho as coisas. Conta com a assessoria de uma contabilidade especializada em infoprodutores para te ajudar, inclusive, na análise da sua página de vendas, e tudo vai ficar muito mais tranquilo depois. Te vejo nos próximos vídeos, já se inscreve aí, deixa seu like, e aqui na descrição do vídeo tem as formas de contato, tem o nosso WhatsApp, para você ter um diagnóstico gratuito comigo e minha equipe. Isso quer dizer o quê? Você vai ter uma conversa particular, gratuita, onde você vai contar um pouquinho do seu projeto, nós vamos já te ajudar para que você tome a melhor decisão e não gaste dinheiro à toa também. Às vezes no seu caso não precisa fazer um registro ou de isso, daquilo, ninguém vai te empurrar um produto desse também, tá bom? Forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.